Olá, tudo bem? Eu sou Rômulo Godinho e esse é o Almanac Caipira, o canal que traz toda semana coisas simples relacionadas à vida da roça e também às abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje eu vou fazer a transferência dessa jataí que já está aqui nesta isca de 5 litros há aproximadamente 1 ano e 7 meses. Se você também está curioso para saber o que tem ali dentro, não sai daí não. Esse é o Almanac Caipira. Eu vou mostrar agora para vocês aqui quais são os utensílios que eu utilizo para fazer a transferência, no caso aqui da jataí. Eu uso uma maceira dessas de pedreiro fazer massa e passo um papel desse aqui liso para facilitar, para eu estar enxergando qualquer abelhinha que possa ficar aqui. Eu utilizo aqui para estar fazendo todo o manejo nessa área. É importante você estar com água limpa para estar lavando a mão, se caso vazar algum melzinho. Eu tenho aqui o sugador para depois, no final, estar pegando qualquer abelhinha que não possa voar. O sugador aqui, na verdade, eu fiz um pote de maionese com uma almofadinha no fundo para assim que a gente sugar, a abelhinha bater e ser amortecida para não bater no fundo. E aqui com 2 mangueiras dessas de tirar nível, que o pedreiro usa para tirar nível de construção, e colei com cola quente. E na mangueira maior, que eu uso para sugar, eu coloquei uma tela, uma telinha aqui para se a abelha bater aqui, ela não vem na minha boca, tá certo? Tá aqui o sugador. Eu utilizo 2 potes. Esse pote aqui, eu uso para estar colocando a peneira, e assim que eu tirar os alimentos, eu coloco aqui para estar escorrendo, e uso um pote também com tampa, para assim que escorrer todo o alimento, eu colocar esse pote já aqui dentro com o mel e as coisas, eu coloco aqui dentro, fecho, para as abelhas que estão de fora não ficar entrando aqui. Tá aqui então, esses 2 utensílios. O paninho para estar limpando a mão, no caso lava a mão, enxuga com o pano. Nesse caso especial, eu trouxe aqui um metro para eu estar medindo o tamanho do ninho. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo uma experiência, por isso que ela está esse tempo todo aqui dentro, para ver se tendo espaço, a jataí realmente ela aumenta o tamanho do disco de cria acima de 11 centímetros. Acredito que não. Então eu vou tirar essa dúvida, por isso que eu vou deixar o metro aqui já de jeito. A famosa fita crepe, que não pode faltar. Um pincelzinho para estar empurrando qualquer abelhinha para dentro da caixa, para estar auxiliando. O plástico de vedação, a borracha de vedação. Eu tenho aqui também uma espátula bem fina, que vocês podem observar. Essa espátula é usada para quem trabalha com artes plásticas, né? O pintor ele usa para estar fazendo alguns quadros, para mexer tinta, enfim. Você pode encontrar em casas especializadas em pintura ou até em papelaria. Ela é bem fininha para estar acessando os pilarizinhos dos postes de alimentos, para estar tirando. Facilita e ajuda muito. E, por fim, o bom e velho canivete bem afiado. Você pode usar o estilete também. Eu prefiro o canivete porque ele tem mais firmeza, tá bem? Então também está aqui o canivete. E a caixa. Essa caixinha aqui é o modelo que eu estou usando. Eu já deixo a rosquinha aqui porque eu tiro a tampinha dali do ninho, já coloco aqui, já fica o pito de entrada delas com o cheiro delas. Tá bem? Tá aqui. E por fim, a tampa. Tá aqui a caixinha e só colocar aqui no pedestal. Aqui. Essa caixa aqui é o modelo
que a gente vem adotando agora para as abelhas de Jataí. Ela tem as medidas internas aqui de 12 por 12 e a altura, que seria 12 centímetros, eu somei mais 5 centímetros, eu coloquei mais um caibro, porque pelas observações que eu vim fazendo aqui no meliponário, o ninho ele subia até essa altura e ficava apenas quase 1 centímetro em volta para elas estarem colocando pote de pólen, mel, esse tipo de coisa. Aí o que eu fiz? Eu somei mais essa altura de 5, agora ela passou a ter a altura de 16,5. Em média 16,5 centímetros. Por quê? Porque ela chega aqui, elas começam a concentrar a quantidade de pote de mel aqui em cima e também pólen. E assim que eu colocar a melgueira, elas vão só produzir o mel. Porque da outra forma, eu observei que quando o espaço estava à altura 12, elas estavam levando alguns potes de pólen também para a melgueira. E isso não é tão interessante, porque na hora de colher o mel, pode vazar algum pólen e estar até interferindo no sabor do seu mel. Então, dessa forma tem funcionado. Lógico, eu estou experimentando através de observação. Isso leva um pouco de tempo, tá certo? E a parede dessa nova caixa, 4,5 por 4,5, é feita com peças de telhado, essas peças que você encontra em material de construção, e caibro também, que é usado para a construção de telhado. Em vez de eu colocar cerinha, eu faço aqui ó, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, a altura da maneirinha, e grampeio algumas cordinhas de nylon, que é usado cordinha de pedreiro, para estar colocando aqui para não precisar colocar cera. E encaixa perfeitamente. Agora chegou a hora da transferência. Vamos deixar por enquanto aqui. Muito bem. E vamos lá agora para o procedimento. Tem muita abelha aqui. O zoado tá forte. Tem bastante abelha aqui, viu? Vamos tirar com cuidado. Como vocês podem observar, hoje está um dia quente. A temperatura está na casa dos 24 graus. Ideal para a gente estar fazendo a abertura aqui do ninho. Nesse momento, o que a gente faz é o quê? Fazer a remoção com cuidado do bico. Aqui está, porque elas já vão reconhecer aqui o bico. Aí está. Muito cuidado, a gente vai abrir o ninho e vai primeiro identificar como é que está a questão dos potes de alimento em relação ao invólucro do ninho. A gente vai cortar, tirar primeiramente o ninho, transportar para a caixinha e só depois tirar os potes de mel. Muita calma, muito capricho e paciência. É lógico que a gente fica um pouco apreensivo, ainda mais nessa aqui que eu não sei como que está aqui dentro, porque já, como eu disse para vocês, já tem um bom tempo que elas estão aqui. Vamos lá. Importante também sempre manter a posição que os discos de cria foram confeccionados. Você não deve inclinar não, porque as larvas de crias que estão no alimento larval podem se afogar. Então aqui eu vou remover o plástico. Quase 2 anos aqui dentro, hein? Suas meninas, as menininhas, Jataís. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Que interessante, eu não sei se está dando para vocês verem, mas olha a quantidade de água que está aqui. Olha só, vou balançar aqui, por isso que eu digo, mas também já tem o quê? 2 anos, quase 1 ano e 7 meses que essa isca está com esse enxame, e eu fui justamente para fazer uma experiência. Eu fui monitorando para se alguma coisa estivesse acontecendo com as abelhas, desse tempo para eu socorrê-las, mas eu vi que estava bem, um enxame forte. E também essa isca, ela não foi desenhada no caso para Jataís, porque geralmente a gente coloca aquele do joelho embaixo, então a umidade sai por ali. Por isso que é importante, eu digo, a questão do dreno, tá? Se você não viu, tem aqui no canal 2 tipos de isca com dreno, com areia, uma para esse tipo de garrafa de 5 litros e outra para garrafa PET de 2 litros. Tá aí no card para você conferir depois. E olha aqui, quanta umidade. E elas deram um espaço aqui do ninho para ficar longe dessa umidade.
Poxa vida. Então, agora com muito cuidado, vamos tirar aqui a tampa para a gente identificar como é que está essa questão. Olha só, o ninho está até em cima. Como vocês puderam observar, a maioria dos potes estão aqui desse lado. Aqui eu tenho uma folga, então eu vou fazer o meu corte nesse sentido aqui, para estar tentando tirar o ninho sem mexer nos potes de pólen. Vamos lá então. A caixinha, é importante ela ficar no nível. Vamos deixar a tampa aqui por enquanto. A galinha. Oh, galinha. É, toda vez tem uma galinha aí fazendo uma arruaça. Mas faz parte. Então, beleza. Então já deixei aqui posicionado o pote para escorrer, né? O outro pote está aqui embaixo, dando suporte. E a primeira coisa que eu disse para vocês é identificar aonde estão a maioria dos alimentos. Então eles estão aqui. Eu vou proceder meu corte nesse sentido. Sempre com a beiradinha do canivete e inclinando bem nessa posição para que você não acerte partes importantes da colônia, como o ninho e os potes de mel. É interessante você tirar pequenas partes. Olha só, aqui a entrada, com muita calma. Tem que ter calma. E, como eu disse para vocês, também é importante ter capricho. Um pote ou outro de mel rompe, não tem como. Então aqui, vejamos. Eu acredito que se eu cortar dessa forma aqui, eu vou conseguir tirar o ninho sem ter que mexer nos potes de alimento. Aqui está a primeira parte da entrada. Então, olha só, não sei se dá para vocês observarem. Aqui está a parte da estrutura. Vamos deixar aqui por enquanto. E eu venho abrindo para estar observando qual a melhor maneira de estar tirando esse ninho. Eu venho tirando pequenas partes da garrafa. Muita calma. Olha só. Mais uma parte. Por isso que é importante você estar observando aonde estão concentrados os potes de alimento. Aí, muita água embaixo mesmo. Aqui eu já posso fazer o seguinte: cortar mais esse pedaço aqui. Deixa eu ver se tem potes ligados. Não, aqui não tem. Mais uma parte. Opa, cuidado para vazar o mel. Esse aqui eu já coloco na peneirinha. Aí está. Neste momento, eu já consigo mover o ninho. Olha só. Aproximada, tá? Olha só. A altura dele com a cera tá dando em torno de 14 centímetros. Tá bem? Olha só. O ninho é bem mais baixo que isso. Eu estou medindo o invólucro também. E aqui, pela largura, tá dando 9,5 aqui em cima. Aqui embaixo pode dar um pouco mais. Então, respondendo a pergunta, por isso que eu disse para vocês que o tamanho da caixa é em relação ao diâmetro
do disco de cria que a espécie de abelha, no caso, pode construir. Daí é que a gente escolhe o tamanho e o modelo da caixa, tá certo? Vamos continuar aqui então, deixa eu por aqui. Agora, com muita calma, e vamos remover o ninho. Alguns postos de pólen soltos. Mais aqui potinhos. Vamos colocar aqui. Esse aqui que vazou um pouco da cera. Olha aqui. Que material. Ó, o visgo. Isso aqui é muito bom para estar fazendo um atrativo. Deixa aí. Então uma pausa para limpar aqui a questão do visgo. Eu vou usar o próprio papelão. Agora algumas campeiras já retornaram. Aumentou o número de abelhas. Então aqui, olha só, eu já consegui enxergar um pouco a estrutura do ninho. Cuidado aqui para não inclinar muito. Então, e não apertar. Você tem que pegar com muito cuidado para não estar apertando o invólucro do ninho. Olha só. Muita abelha. Muito. Aqui está. Então, olha só, eu consegui remover toda, agora não tem problema de tombar, toda a estrutura do ninho. Amassou um pouquinho aqui, mas elas vão dar um jeito. Então, aí está. Agora eu venho e coloco. Muito bem. Como eu disse para vocês, o ninho com o invólucro tá com 14 centímetros. Olha como que foi a altura certa. Se eu tivesse usado os 12 centímetros, daria um pouco de problema. Vamos voltar com esse visgo aqui. Agora essa parte aqui, pessoal, é importante colocar. Agora eu queria mostrar para vocês aqui a questão da água. Não sei se dá para vocês verem aí. Olha só, eu vou tentar remover um pouco aqui essa parte. Olha quanta água que ficou aqui delas. Olha só, eu vou despejar aqui mais de longe. Olha só. Isso tudo aqui é a umidade que elas produziram. Por isso que não é interessante deixar muito tempo na isca. Mas elas se adaptaram às condições em que elas foram submetidas. Então aqui, olha aqui, agora eu posso mexer com mais tranquilidade aqui, opa, porque não tem disco de cria. Olha aqui que elas fizeram embaixo, dá para vocês verem o própolis que elas fizeram para proteger dessa umidade. Isso aqui é material para atrativo, esse aqui eu vou separar. As abelhinhas que estão aqui, vamos batê-las. Tá aqui tranquilo, por enquanto vamos deixar aqui no pote. E vamos passar uma aguinha na mão. O dia estando quente e você não abrindo o invólucro do ninho, não tem tanto problema não, tá? Mas o ideal é que você não demore nesse procedimento. Então aí está. Aqui está já o ninho dentro. Os potes de alimento estão aqui. Lógico que alguma abelha fica, tá? Só que essas abelhas aqui, eu vou estar colhendo elas com o sugador e depois retornando aqui. Então esse é o procedimento. Por enquanto, essas abelhas que estão aqui dentro da cera, não preocupa com elas ainda não. Essas eu vou pegar com o sugador. A gente vai voltar com a caixa para o local dela agora. Fechar aqui para não dar nenhuma brecha pro tal do furídeo, a mosca oportunista furídeo.
Muito bem. O pote, e agora sim, sem deixar tombar, a tampa. E vamos colocá-la no lugar. Com cuidado para não ficar manchando a caixinha com os dedos. E coloca a caixa aqui no lugar. Observem que elas já reconheceram o bico de entrada. Estava aqui a isca. Então a distância pequena, nessa condição de transferência, a gente não vai ter problema não. Então, aí está. E esse material que ficou aqui, eu vou estar abanando as abelhas maiores, tá certo? Então, vamos continuar aí. Aí está o material, já recolhi, tirei lá de perto do local da transferência. Abanei, abano com a tampa mesmo, dessa forma aqui, ó. Só vim abanar lá no local que as abelhas maiores voam e as menores que não conseguem voar ainda, e uma outra que fica, eu vou estar recolhendo elas com o sugador em um outro local distante daqui. E depois eu venho e jogo elas dentro do ninho. E a partir de 2 ou 3 dias, assim que o enxame se estabilizar, eu volto com os potes de alimentos. E vou aproveitar também e usar alguns potes desses aqui para estar fazendo a técnica de colocar milgueira para as abelhas aceitarem. Eu vou mostrar para vocês também no vídeo aí, mais para frente, tá bem? Então tá aí, pessoal, material recolhido. Agora eu vou lá fazer a coleta das abelhas que ficaram e assim finalizar o procedimento. Eu vou estar removendo esses postes de alimentos e alguma abelha que ficou para trás, a gente recolhe com o sugador. O sugador nada mais é do que um pote de plástico que eu coloquei aqui, que seria o pote de maionese, uma almofadinha no fundo para amortecer o impacto das abelhas, a mangueira de nível de pedreiro, fiz os 2 furos, colei com cola quente e nesse daqui, ó, que é o tubo maior que eu uso para estar sugando, porque olha só, dessa forma, eu coloquei uma telinha para as abelhas que já estiverem dentro aqui do pote, não sejam sugadas para dentro da minha boca. É muito simples, ó. Aqui vocês podem observar, ó. Você puxa, ela vem e já vai para dentro do vidrinho aqui. Agora o que eu vou fazer é remover os potes de mel, colocar aqui para eles estarem escorrendo e eu vou colocar na geladeira. Como eu disse para vocês, eu utilizo aqui essa questão da espátula para estar rompendo os pilares de cera que sustentam os alimentos. Olha só. Então, essas abelhinhas que estão aqui, eu venho sugando na medida em que a gente vai tendo acesso a essas partes. Esse daqui já está limpo, não tem mais pote de mel. Própolis, que é um material mais resistente. Esse aqui eu não vou devolver para o ninho, porque ele já está seco. Esse eu vou separar juntamente com esse outro aqui, ó, para estar fazendo o atrativo. Vocês podem observar que ele é diferente. Esse aqui eu posso colocar para cá também. É diferente da cera. A cera é já mais marrom claro, e esse aqui já é mais escuro. Bem, aqui tem algumas abelhas. Tem também aqui o visgo, que eu vou estar usando para atrativo. Aqui tem um pote de mel. Vamos colocar aqui. Aqui outro pote de mel. Vamos colocar aqui também. Sempre com o lado que está rompido voltado para baixo na tela, para que ele vaze, para a gente estar retornando na colmeia e evitar que vaze o mel e entranhe no veio da madeira, porque esse mel que entra no veio da madeira, as abelhas não têm acesso a ele e ele pode
fermentar e dessa forma atrair os furídeos. Não é uma atividade tão simples, mas é importante que dessa forma também, não é sempre que acontece, mas pode acontecer de a rainha, se ela estiver fora do ninho, se ela estiver fazendo dando uma volta pelos potes de alimentos, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Esse é o momento de você estar fazendo uma vasculhada a fino aqui entre os potes de alimento para estar colhendo essas abelhas que ficaram, as abelhas novas que não voam, e de repente, se a rainha estiver por aqui, é uma chance que você tem de resgatar. Porque vocês observaram que eu tirei o ninho como um todo, não abri e coloquei ele com o invólucro dentro da caixa. É muito garantido da rainha estar lá dentro, mas pode acontecer dela estar fora também. E se você fica sem rainha e não tem nenhuma realeira lá, é complicado. Isso aí pode ser o fim do seu enxame. Então, dessa forma, a gente faz também um pente fino aqui nos potes de alimento. Uma garantia de que realmente a rainha não ficou fora do invólucro do ninho. Tem gente que abre o ninho procurando a rainha. Eu não gosto de abrir o ninho não. Eu já tiro ele com o maior cuidado ali. Amassa um pouco, amassa. É muito sensível. Mas tendo fé que a rainha tá lá dentro. Tá aqui. Isso aqui vai para a geladeira para daqui 2 dias, de 2 a 3 dias, assim que eu perceber que o enxame já se recompôs e se organizou, eu vou estar voltando com esse alimento lá dentro. Esse mel, olha só, eu vou estar colocando alguns pedaços desses menores em melgueiras de algumas abelhas, para que elas aceitem a melgueira e subam. Porque se tiver um pote de alimento lá, elas vão subir. Olha só, tá vendo aqui? Vamos ver se cai alguma abelhinha aqui. Cai não. Aqui alguns potes vazios. Isso aqui vai ser material para atrativo. É lógico que eu vou estar lavando, tirando todo o excesso de mel para não estar atraindo formiga no meu atrativo. Então é isso aí, ó. Aqui estão as abelhinhas que foram recolhidas. Pouca abelha, são abelhas novas. A maioria dessas abelhas que não voam, elas ficam fazendo o trabalho interno dentro do ninho, do disco de cria ali, ó, alimentando algumas abelhas jovens, mais jovens que elas, e também fazendo a limpeza e manutenção. Por isso que não tem tanta. É importante você colocar a almofadinha, porque quando a gente suga com uma força maior, elas batem com força. E batendo aqui na almofada, você não mata essa abelha. Gente, esse é o procedimento. É um pouco trabalhoso? Sim. Mas às vezes a gente fica meio com pena das abelhinhas, a gente tirou lá e já vê um pote igual a esse daqui. Tá um pote que praticamente fechado, ó. Alguns rompidos aqui, mas a gente fica tentado a voltar esse alimento naquele momento da transferência. Não façam isso. Por mais intacto que pareça o pote de alimento, aguente um pouco, espere esse período para as abelhas se reorganizarem, que é muito importante. Não vale a pena correr o risco. Aqui daqui 1 dia ou 2, dependendo da organização da colônia, você volta com segurança com esses alimentos lá para dentro. Tá bem, pessoal? Aí está, transferência concluída, as abelhas já estão aqui em plena atividade e agora eu vou estar devolvendo aquelas abelhinhas que ficaram lá nos potes de alimento aqui para a colmeia. Eu fiz a transferência ontem, hoje eu estou vindo aqui para estar devolvendo as abelhinhas e ver como é que tá. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, já tiveram uma boa evolução aqui.
Andaram trabalhando. Então agora a gente vai devolver essas abelhinhas aqui, que estão aqui, ó. Ó. Inclusive já fizeram alguns potes de alimento ali. Essas que saíram aqui não tem problema, elas já são daqui desse pedacinho mesmo, elas vão saber voltar. Então, como eu fiz o resgate delas ontem, eu pus a telinha aqui para elas estarem respirando. Vamos tirar aqui a buchinha. Vamos, menininhas. Essas que estão na buchinha, a gente vem batendo aqui. Certinho. Ó, estão mordendo, hein? Enxame bom, enxame forte, defensivo. É isso aí, meus amigos. Por enquanto vamos deixar aqui, volta aqui para dentro. Então aqui, como vocês puderam observar, elas já organizaram parte do invólucro do ninho. Inclusive, começaram a construir alguns postes de alimento. Essa transferência foi feita ontem. Eu comecei essa transferência às 9 da manhã. Então aí estão. Agora já se passaram praticamente um dia. Amanhã, como elas já estão bem, as abelhas já se reorganizaram aqui dentro. Não tivemos problema com a mosca furídeo. Amanhã, então, eu vou estar voltando com o material delas, que são os potes de mel e também os potes de pólen. Aí está. Transferência concluída, o enxame está saudável, já se recuperando. Amanhã eu volto com o alimento. No caso aqui eu esperei 2 dias, porque o enxame se recuperou e se organizou muito bem. Foi rápido a recuperação, então eu posso estar voltando com esse alimento. Algumas transferências é importante que você espere no mínimo 3 dias para estar voltando com esse alimento aqui para as abelhas. E nesse período de 3 dias que elas vão ficar esperando para você retornar com o alimento delas aqui, é importante que você faça alimentação artificial com xarope de água e açúcar. Eu vou estar voltando com o material delas amanhã e vou tirar um pouquinho do mel delas para estar fazendo a técnica de melgueira para alguns enxames de jataí que eu preciso, para que elas visitem a melgueira e assim aceite esse novo compartimento ali no enxame. Esse foi o Almanac Caipira de hoje. Se você está nos visitando pela primeira vez aqui, o Almanac Caipira, seja bem-vindo. Se está gostando desse tipo de assunto, se inscreva aí no nosso canal. A gente posta assuntos relacionados à vida simples aqui do cotidiano na roça e também fala sobre as abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. E você, amigo e amiga que já está inscrito aí, a gente agradece de coração. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado para a gente. Isso é muito importante. Deus abençoe a todos, tá bem? E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal!